Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Passando aqui hoje, Nivaldo Abreu na Rádio Resgates, para deixar mais uma pequena mensagem. Hoje, Dia das Crianças, a gente não poderia passar em branco. Eu queria ler com vocês o texto que está lá em Marcos 10:15, que diz o seguinte: Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Esse versículo, querido, nos ensina sobre a simplicidade, a humildade e a confiança que devemos ter no nosso Deus, né? Ao aproximarmos do nosso Deus. As crianças, elas são naturalmente dependentes e confiantes de Deus. E é isso que a palavra está tentando nos ensinar aqui, nos mostrar, né? É, que devemos receber o reino com essa simplicidade que uma criança recebe. É isso que o Senhor está pedindo, que a gente tenha esse coração, essa mesma confiança em Deus, né? E eu acho isso interessante, sabe, queridos, porque a gente está vivendo num mundo tão louco, vamos dizer assim, né? As crianças, elas têm algumas características que o Senhor cobra de cada um de nós seres humanos, né? E aí eu queria conversar com você o seguinte: o que significa ser como uma criança, segundo a Bíblia aqui, né? Como é ser como uma criança de acordo com o ensino de Jesus que está aqui em Marcos 10:15? Primeiro, confiança plena em Deus. Nós precisamos aprender isso, né? A criança investe completamente nos pais, nos cuidados dos pais. Ela acredita, né? Porque ela sabe que estão seguras e protegidas, né? Da mesma forma, Jesus nos ensina a ter plena confiança em Deus e, sem duvidar, ou ter medo, sabemos que Ele é aquele que cuida de nós, aquele que nos guarda. É isso que Ele está dizendo. Você precisa ter essa confiança. Ser igual uma criança, confia no Pai. Ele é que vai guardar você. Tem uma história que eu já falei aqui uma vez, de um avião em que passou por uma turbulência muito grande, e todos ficaram desesperados, os passageiros entraram em desespero por aquela turbulência, mas eles perceberam que havia um garotinho naquele voo que estava lendo uma revista e ele não se moveu daquele lugar, ele continuou ali, enquanto todos estavam apavorados, ele continuava lendo a sua revista. E ao passar toda essa turbulência, eles então ficaram meio atônitos, né? E querendo saber como é que aquele garoto conseguiu passar aquela turbulência sem preocupação nenhuma. E aí foram até ele e perguntaram se ele não tinha medo e por que, que ele estava tão tranquilo. E a resposta dele foi simples: meu pai é o piloto. Meu pai é o piloto. Ele sabia quem estava dirigindo aquele avião. A nossa vida é assim, que a viagem que fizemos, que estamos fazendo por esse mundo, nós temos um piloto, nós temos alguém que dirige, alguém que é o nosso timoneiro, é aquele que está na frente, que é o nosso Deus. E ao exemplo dessa criança, nós precisamos aprender a confiar nesse Deus. Vamos passar por turbulências? Muitas. Vamos passar por tempestades? Muitas. Deus nunca disse que iria nos livrar de nenhuma delas, muito pelo contrário. Ele disse: No mundo tereis aflições, porém tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas ele disse que iria estar conosco. E é isso que esse garoto está ensinando lá. Eu estou numa turbulência, mas quem está lá na frente dessa turbulência é meu pai. Eu confio nele. Eu aprendi isso, eu aprendi a confiar nele. Ele passou para mim esse grau de confiança. O que é que eu quero falar com você aqui? Né? Quando Deus fala de humildade, fala de simplicidade de coração de uma criança, é porque criança tem algumas atitudes que nós precisamos aprender, olhar e aprender com elas, né? A criança, uma das crianças, uma das coisas que as crianças aprenderam é ter um coração perdoador. Você já percebeu que você bate no teu filho e você fica naquela, puxa, ele vai ficar com raiva de mim. Quando você menos espera, ele está ali de volta, te abraçando, te acariciando, né, como se nada tivesse acontecido. Eu lembro da minha mãe. A minha mãe era uma mulher que era muito severa em relação à nossa educação. E muitas vezes ela me dizia não. Eu não queria obedecer, mas ela insistia, ela permanecia dizendo não para mim. Eu tenho hoje certeza e convicção de que a minha mãe nunca disse nenhum daqueles não com raiva ou porque não me amava, muito pelo contrário. Esses não eram carregados de amor e responsabilidade. Ela sabia que um dia ela ia ter que partir e o desejo dela é que quando ela partisse eu estivesse pronto para esse mundo. E é isso que eu quero chamar a tua atenção hoje, né?
Nós estamos vendo hoje, estamos vivendo num mundo muito confuso, muito conturbado. E a minha preocupação sobre criança, que eu tenho uma coisa que eu formei na minha cabeça, não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, você que está me ouvindo, porque é eu que estou dizendo isso, se você não concordar, eu gostaria que você participasse, você comentasse lá, olha, Waldo, eu não acredito nisso, não confio, sem medo não, porque eu gosto, eu só vou conseguir crescer se eu aprender a ouvir as suas críticas. E você pode criticar, você não tente querer me agradar, não. Fale a verdade. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: criança, para mim, ela tem uma super memória. E por quê? Raciocina comigo. Criança precisa aprender a falar, precisa aprender a andar, precisa aprender um monte de coisa. Para isso, Deus, em sua infinita sabedoria, enche ela. Ela tem muita memória, muita sabedoria no início. Você pode ver que criança aprende tudo com muita facilidade. Mas nós, adultos, erroneamente, usamos isso de uma maneira muito errada, né? Muito errada. Você já viu, por exemplo, chega uma pessoa na nossa casa, nós queremos, olha como ela aprendeu a fazer isso, olha como é bonitinho. Uma porcaria. Me perdoa a palavra, mas é isso que a gente faz e a gente acha que é bonitinho. Gente, você está formando a personalidade daquela criança. Então, coloque na mente dela, ensine para ela coisas boas, ensine para ela princípios. Se você quer o futuro do teu filho, um futuro bem solidificado, ensine princípios, princípios da palavra. Mas nós achamos o seguinte: mas eu vou ler Bíblia com essa criança, qual é o entendimento que ela tem? Tá, então diz o seguinte: você já percebeu que seus filhos hoje, têm crianças hoje com menos de 1 ano de idade com o celular na mão? E ela já aprendeu, ela fica assim naquela telinha e ela aprende a navegar. E aquilo que você não quer passar, o mundo está passando. O mundo está ensinando, o mundo está doutrinando. Tanto é verdade que o mal já descobriu essa supermemória das crianças que a sociedade ela está sendo transformada, porque no mundo político, né, há uma necessidade de desconstrução da família para implantar aquilo que o comunismo quer. Eles descobriram que o caminho é as crianças, é ensinar as crianças a doutrinar os pais, porque eles usam esse amor, né, que chamam de amor, que eu acho que não é, do pai, para poder para que as crianças, inclusive, elas vão se aproveitar, eles ensinam as crianças, olha a deformação, né? Ensinam as crianças a desobedecer, a desconstruir a família, porque as crianças estão sendo hoje o discipulador dos seus pais, né? Porque eu vi uma cena ridícula de uma menina no shopping center querendo comprar um celular, ela fez o maior escândalo ali porque a mãe não queria comprar. As pessoas que passavam em volta ficaram horrorizadas com aquilo, né? Mas aquilo não começou, queridos, ali naquele local. Aquilo ali com certeza começou lá atrás, no seu próprio lar, né? Eu vi duas cenas uma delas me chamou muito a atenção. Eu até divulguei uma vez na minha rede social. Primeiro, uma mãe que ela foi até um local onde o filho havia sido alvejado por um policial. E quando ela chega lá, ela olha para o policial e diz: Você matou meu bebê. E o policial disse: Não, a senhora matou. Tanto é que a senhora continuou chamando ele de bebê com 17 anos. A senhora matou o seu filho quando a senhora começou a permitir todas as coisas erradas que ele fazia, quando a senhora não conseguiu ensinar ele a receber o não ensinou para ele os princípios da vida. Então a senhora que fez isso, não fui eu. E um outro foi, mais violento ainda para mim, foi nos Estados Unidos, um jovem de 18 anos de idade, estava indo para a cadeira elétrica, 18 ou 19 anos de idade, uma coisa assim. Então ele escreve uma carta para a mãe. E nessa carta ele diz: Mãe, hoje eu estou sendo executado, estou indo para a cadeira elétrica onde a senhora me colocou. Olha só. E ele faz um relato do início dele no mundo do crime, quando começou com uma bicicleta que ele roubou, e o pai chegando em casa querendo saber, a mãe mentiu para o pai para esconder o roubo do filho. Ali ele começou a se sentir guardado pela mãe e se sentir autorizado a fazer as coisas erradas. Né? Então ele disse que ele estava indo para a cadeira elétrica naquele dia, o local onde a mãe dele o colocou. Queridos, todos nós, depois de adulto, nós vamos lembrar de coisas que a gente queria fazer e que não fizemos porque os nossos pais às vezes não nos ensinaram
E eles faziam isso achando que era amor, e não era, já era uma doutrinação. E hoje está muito. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Você não sabe, queridos, hoje, por onde é que os seus filhos andam com o celular na mão. Hoje você tem gente que. Eu não estou falando, veja bem, eu não estou falando contra o celular, nem contra a internet, que eu faço uso disso aqui, eu acho perfeito a tecnologia. Né? O que eu estou dizendo é o seguinte: não adianta eu querer lutar contra isso. O que eu tenho é que me, me atualizar e aprender a conviver com isso, buscar informação, né? Buscar aonde que eu vou buscar essas informações. Aqui, ó. Aqui, queridos, essas informações estão aqui, na palavra de Deus. Se você ensinar aos teus filhos, se eles crescerem com esses princípios, eu posso te garantir, se eles crescerem com esses princípios aqui, dificilmente você vai chorar por eles mais tarde. Você pode até chorar, mas de alegria, como eu faço hoje, que eu choro pelas minhas netas, que estão muito longe da gente aqui, mas estão num campo missionário, decidiram ir para a missão e ajudar pessoas. Né? Isso é fruto daquilo que a gente plantou no coração deles. Isso é fruto daquilo que a gente plantou no coração deles. Hoje a gente chora, mas é um choro de alegria. Eles decidiram estar hoje na presença do Senhor, lá num campo missionário, trabalhando e buscando levar esse Deus do coração de outros jovens, de outros adolescentes. Isso para nós é um motivo de grande alegria. Mas, para não ficar muito longo esse vídeo aqui, eu queria chamar a tua atenção hoje o seguinte. Quando o Senhor diz que nós precisamos ser igual a uma criança, em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, conforme fala Marcos 10:15. O Senhor está dizendo o seguinte: você precisa ter um coração perdoador, você precisa aprender a ser humilde, você precisa confiar em mim como uma criança confia nos seus pais. É isso que Deus está dizendo para você. Aprenda a confiar no Senhor, aprenda a perdoar, aprenda a ser humilde, aprenda a receber o não. Aprenda, entenda isso, a necessidade que nós temos de ser dependente do Senhor. Você e eu somos dependentes do Senhor. Nós temos a liberdade de não querer ser? Temos. Só que também temos que aprender que lá no futuro, lá na frente, nós vamos ter que assumir que tudo aquilo que nós vamos ter que atravessar de ruim foi de escolha nossa, porque você tem escolha. Né? Então, aprenda a dizer não para os seus filhos, com amor, queridos, com amor. O Senhor nunca disse para mim que ele iria me tirar de qualquer tipo de problema, de situação. Não, até muito pelo contrário, ele disse: olha, no mundo tereis aflições, porém tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Agora, o Senhor ele não vai te tirar do deserto, mas ele vai estar com você lá. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Você não pode livrar os teus filhos do deserto dele, daquilo que ele tem que passar. Você não pode livrar os seus filhos das dificuldades, não, muito pelo contrário, deixa ele passar e ele aprender com as dificuldades. O deserto, querido, não é lugar de morada, mas é lugar de passagem, lugar de aprendizado, é onde Deus nos trata. Agora, você precisa estar com ele lá nesse deserto. E esse que é o grande problema que ninguém quer, porque dá trabalho. Não é uma coisa fácil de fazer. Agora, o mundo faz isso com maestria. Eles estão doutrinando os nossos filhos para doutrinar a nós. Então, fique esperto. Agora, só tem um jeito. Leve a palavra do Senhor. Aprenda a ler a Bíblia com eles. Ah, mas o meu filho é muito pequenininho. Tudo bem, ele não consegue ler a Bíblia, mas ele consegue navegar numa rede social e aprender tudo que ele aprendeu até hoje. Alguma coisa está errada. Essa avaliação que você está fazendo está errada. Tá? Não tente achar que uma criança de hoje é como uma criança de 1950, 1960. Não, as coisas hoje estão muito mais evoluídas, queridos, tá bom? Então, o que é que eu quero dizer para você hoje, nesse Dia da Criança? Aprenda a ter condutas condizentes com a palavra. Olhe para o Senhor, veja como é que o Senhor cobra de nós, como é que ele tá cobrando de você o ensinamento de uma criança, como ele precisa crescer, e ele te chama também, né, a ser como uma criança, porque só sendo como uma criança diante de Deus, você vai conseguir educar os teus filhos no caminho do Senhor. Aprenda isso. Seja submisso a Deus.
Você não vai ensinar uma criança a ser submissa se ela olha para você e não enxerga essa submissão. Você não vai ensinar uma criança a perdoar se ela olha para você e não vê você perdoando. Você não vai ensinar uma criança a ser humilde se ela olha para você e não vê humildade, se ela só vê. Ela vai copiar você. Aí, se você for uma pessoa arrogante, ela vai aprender a ser arrogante. Se você for uma pessoa que não aceita o não, ela também não vai aprender a aceitar o não. Ela vai querer tudo, só sim, 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 independente do prejuízo que isso possa trazer e muitas vezes independente do mal que isso possa fazer a outras pessoas. Porque nem sempre o não vai tolher você do bem, muito pelo contrário, o não é livramento. O bem excessivo, o sim excessivo acaba tornando-se um problema muito sério, muito sério. Então, é isso que eu quero chamar a tua atenção hoje. E a você, criança, um dia maravilhoso para você e aprenda que desde pequeno você nasce com um manual. E o manual da sua vida é isso aqui, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Aprenda a ter um coração contrito, um coração grato. Se você quer aprender a ser um cidadão de bem na vida, esse aqui é o manual para você. Esse é o manual para você. E o celular que vocês gostam tanto de usar tem muitos ensinamentos bíblicos que vocês podem também. Tem alguns sites lá que vocês podem, da mesma forma que vocês vão para o TikTok, WhatsApp, essas coisas todas, também tem coisas boas que vocês podem aprender lá, né, e para poder ter um futuro na presença do Senhor. Que Deus abençoe e que vocês possam, né, nos curtir, que vocês possam deixar aqui o seu like, deixar o seu comentário, divergir, não tem problema, eu quero crescer. E a única maneira que eu tenho de fazer isso é ouvindo vocês. Mas ouvindo não só coisas boas, não. Pode me criticar também e aí a gente vai junto, crescer junto, tá bom? É isso que eu quero de vocês aqui. Deixe seu like, compartilhe. É o que eu peço hoje para vocês. Que fiquem todos com a graciosa paz do Senhor, em nome de Jesus, e um feliz Dia das Crianças a todos vocês.